A Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu vou ler novamente aqui a porção que lemos na semana passada, do versículo 14 ao 21, para nós podermos dar o seguimento e, se o Senhor permitir, nós concluirmos ainda hoje esse capítulo 3, tá bom? Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a sua riqueza, ou para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Interessante como se percebe claramente como que parece que o apóstolo ele faz no final do capítulo 3 uma palavra final, né? Parece que a carta se conclui aqui. Aqui é como se ele fizesse uma doxologia, um encerramento, palavras de adoração, louvor e glória, como se encerrasse aqui a carta, mas segue-se ainda mais 3 capítulos, o que dá a entender claramente que no capítulo 3 encerra-se a primeira parte dessa epístola e o capítulo 4 começa, portanto, a segunda parte. A primeira parte geralmente voltada à questão ortodoxa, né? A questão da apresentação da verdade, a questão do querigma, a proclamação da verdade, e a parte 2, os capítulos 4 a 6, a aplicação da palavra. Ou seja, como que essa palavra apostólica da primeira parte, ela agora é aplicada, ela é compreendida de modo prático no viver dos cristãos. Primeiro ele apresenta a verdade, em seguida ele faz um rogo para que aquela verdade apresentada saia do âmbito intelectual, do âmbito do conhecimento da mente e entre para o conhecimento do espírito. Somente quando a verdade entra para o âmbito do espírito é que ela produz fruto real dentro de nós. Interessante como que no capítulo 3, do 14 ao 21, só revisando com os irmãos aqui, o apóstolo ele começa no versículo 14, dizendo que ele orava, portanto, para que a igreja de Éfeso, assim como todos os leitores dessa carta, porque as cartas não se destinam única e exclusivamente a alguma igreja, mas tem apenas um destinatário imediato, mas enquanto verdades do Evangelho, ela se perpetua por todas as gerações, mas Paulo diz que se colocava de joelhos, né, diante do Pai, de quem toma nome toda a família no céu e sobre a terra, para que segundo a sua riqueza de glória, o Senhor nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, a partir do momento que ele apresenta a economia de Deus, do ponto de vista, primeiramente celestial, capítulo 1, depois dá um salto à terra, capítulo 2. Capítulo 3, ele mostra que esse mistério apresentado sob 2 perspectivas. Capítulo 1, a visão celestial. Capítulo 2, a visão desse propósito, do ponto de vista terreno. Ele apresenta como que isso consistia num grande mistério. Ou seja, o fato de Deus ter um supremo propósito, ou que seja, ter um propósito eterno, que inclui a salvação dos judeus e dos gentios, quebrando toda a ideia da parede da separação, quebrando o problema da inimizade, tirando o problema dos rituais específicos do judaísmo, os problemas legais da lei de Moisés, para que o Cristo de Deus seja Ele próprio, não somente o justo, mas o justificador de todo aquele que exerce fé nele.